Boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido a todos vocês que trouxeram sua Bíblia, o que não trouxeram, acompanhe aqui. No Salmo de 142. Salmo de 142, um poema de Davi. Quando ele estava na caverna, ele fez uma oração que fala assim: em alta voz eu clamo ao Senhor, eleva minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olho para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graça ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém? Pode se assentar, glorificando o Senhor com as suas palmas. Amém? Aleluia! Amém? Aqui, como nesse salmo, nós vimos que é um poema de Davi, quando ele estava numa caverna, provavelmente na caverna de Adulão, onde eu coloquei como um título: Adulão, lugar de restauração. E aqui eu completei, porque ia ficar muito extenso, um lugar de recomeço, um lugar de homens e mulheres que são preparados. Amém? Vamos recapitular um pouquinho sobre Davi. Qual foi o verdadeiro motivo que ele foi parar naquela caverna ali? Amém? Davi, um jovem, por cerca dos 17 anos mais ou menos, um jovem trovador, que tocava a sua flauta, a sua harpa, a sua lira, ali nos campos, louvando ao Senhor, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas um certo dia, o Senhor chamou a Samuel e deu uma ordem a Samuel para ir ali e levantar um rei, porque ele já tinha rejeitado a Saul. Saul tinha desobedecido a Deus, e Samuel, com medo, mas obedeceu a Deus e foi até a casa de Jessé. Chegando à casa de Jessé, ele chamou os filhos de Jessé, e foi vindo cada homem mais bonito que o outro, mais forte. Mas Deus não conhece pela aparência, Deus conhece o coração. A um certo momento, Samuel pergunta para Jessé: acabou teus filhos, não tem mais ninguém? Ele se lembra de Davi e manda chamar Davi. Davi ali na boa, tocando ali seu instrumento, compondo provavelmente seus salmos. De vez em quando aparecia um ursinho, um leãozinho, para ele ali espantar. E ele foi até a casa do seu pai, e ali ele foi ungido rei. E a pergunta que eu faço a partir de agora para todos: vocês e eu teria a paciência, a perseverança, a sabedoria de Davi por esperar por cerca de 17 anos a começar a reinar? Com todas as coisas que começaram a acontecer
na vida de Davi, com todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida, será que Deus prometeu algo para mim e para você, mas é no tempo dele, não é no nosso tempo? Eu e você teria a paciência de esperar? Foi cerca de 17 anos. Davi enfrentou o gigante Golias, derrubou e matou ele. A fama de Davi correu. Davi se tornou um militar bem-sucedido, vencendo batalhas e batalhas, com o Senhor dos Exércitos na sua frente, porque ele dependia de Deus. A fama de Davi foi tão grande que cantaram uma musiquinha que Saul matou dezenas de milhares e Davi matou centenas de milhares, e isso incomodou profundamente ao rei, que ficou irritado, que ficou com inveja, que ficou enciumado e ficou com medo de perder o seu trono para Davi. Um jovem que estava tranquilo, um jovem que depois se tornou um militar bem-sucedido, passa a ser perseguido pelo rei que quer matá-lo de qualquer jeito. Talvez você agora, quando nós lemos, possa estar aí na sua mente, tem coisas que acontecendo, coisas que aconteceu na minha vida, que está acontecendo hoje, que me faz entrar numa caverna como Davi entrou, para se esconder, para fugir de Saul, para não ser morto. Mas aquela caverna não era uma caverna comum. Aquela caverna foi uma caverna de restauração. E hoje a tua caverna, o Senhor vai falar no teu coração, como falou comigo, que Ele está restaurando algo que se perdeu. Davi se encontrava angustiado, sozinho, triste. Ele mesmo fala, ele fala assim, ó: eu elevo a minha voz e clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando a misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresenta a angústia. Ele está angustiado. Quando o meu espírito se desanima, está desanimado, és tu que conhece o caminho que devo seguir. Esconderam a armadilha. Ele olha para a direita, não vê ninguém. Ele olha, ninguém se importava. Ninguém se importa com você. Muitas vezes você está pensando, meu irmão, que ninguém está suportando por aquilo que você está passando. Ninguém olha, ninguém se incomoda, mas tem um Deus que está olhando para tudo isso, como esse Deus olhou para Davi. E ele suplicou ao Senhor. E Deus ouviu e respondeu. Só que da maneira dele, não da nossa maneira. De repente você está esperando algo para te dar um refrigério, para você falar assim: opa, estou de boa. Deus não trabalha desse jeito. Se pede paciência, Deus vai te dar outra coisa para você obter paciência. Vai lá, em 1 Samuel 22. Olha quem foi, olha como Deus respondeu para Davi. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldade, todos que estavam endividados e todos que estavam descontentes, e ele se tornou o líder deles. E havia cerca de 400 homens, e é desses 400 homens que saem os valentes de Davi, porque Deus está tratando hoje com um valente. Aleluia. Homens endividados, homem desanimado, homens em dificuldade, homens que a sociedade achava que não ia ter mais recuperação,
pessoas da tua família, da minha família, que um dia olhou, esse não vai dar em nada, essa não vai servir para nada. Mas tem um Deus, que eu repito, que olhou para mim e para você, e nos tirou daquele lamaçal. Aleluia. Assim era esse homem, rejeitado, talvez com muitos nomes, muitos apelidos, muitos adjetivos. E ele se encontrou em Davi. Mesmo Davi passando por tudo isso, ele encontrou em Davi alguém em quem poderia se apoiar. Alguém precisa de você, meu irmão. Alguém está precisando de você, minha irmã. Mesmo nessa luta, nesse momento de dificuldade, alguém conta com você, alguém conta conosco. E Davi viu naqueles homens um entusiasmo tão grande, que isso o motivou. Isso foi o combustível para que Davi saísse daquela penúria, saísse daquela angústia, saísse daquela melancolia, daquele desânimo, daquela tristeza, e se colocou em pé para acudir aquele homem. Será que eu e você estamos preparados? Deus está contando com valente, meu irmão. Deus conta com valente, não é com campeão não, é com valente. Quando tudo pensa que não, quando tudo diz que não, Ele está ali conosco, como foi falado. Ele é soberano. Ele cuida da minha, da sua saída, da nossa chegada, do nosso dia a dia. Quantos livramentos no dia de hoje Ele nos deu. Quantos inimigos invisíveis Ele já afastou da gente, sem a gente perceber. Talvez eu e você tenham renegado pessoas aí fora. Talvez eu e você tenham jogado sobra de comida no lixo, enquanto pessoas estão morrendo, ou estão catando coisa no lixo. Prepara para a burdoada que hoje vai ser. Mas para eu e você crescer, nós crescermos. Muita gente aí morrendo. Muita gente no dia de hoje, como aconteceu, como oramos aqui, pelo fôlego de vida, pedindo pela misericórdia do Senhor por mais um dia de vida, e nós reclamamos. Estamos com os olhos, a boca, o ouvido, falando, enxergando, os nossos membros, os nossos órgãos vitais funcionando perfeito, e nós reclamamos de tudo e de todas as coisas. Homens e mulheres sofrendo nos hospitais, homens e mulheres acometidos de um câncer irreversível, que eu e você apontando, eu e você julgando, eu e muitas vezes você, como eu tenho neto e tenho filho, falamos, não vai dar em nada, eu já larguei mão, não tem mais jeito, não tem conserto. Teve conserto para aqueles homens, teve conserto para mim, teve conserto para todos nós. Por que que não vai ter para os nossos filhos, para os nossos netos, alguém da nossa família que temos clamado tanto? Clame ao Senhor. Buscar-me-ei quando me acharei quando buscar-me de todo o coração. Davi preparou aqueles homens. Davi não ficou ali naquele cantinho, ficou com aqueles homens. Davi preparou aqueles homens de tal maneira, se você for ver a história desses homens, teve um que lutou a noite inteira, e foi tão grande a batalha que a espada grudou na mão dele. Os valentes de Davi. Quando Davi teve vontade de beber água na cisterna, foi esse valente. Restauração. Talvez você chegou aqui, eu tenho chegado e tenho vivido esse ano todinho, por causa de um complexo de inferioridade, por causa de algo que vem trazendo, de um abuso que você sofreu, por causa de retaliação, por causa de cor, pele, essas coisas, tudo isso fez com que você entrasse nessa caverna.
Davi fugiu dali. Davi entrou ali, aliás, porque estava perseguido de morte. Nós temos aqui no Brasil liberdade para ler, para pregar onde nós formos esta palavra, enquanto pastores missionários estão nesse momento com um revólver ou com uma espada, um revólver na cabeça, uma espada no pescoço, sendo perseguido, sua família, suas casas sendo queimadas. Você ainda continua nessa caverna, sem se mover, esperando que algo sobrenatural de Deus vai acontecer na minha, na sua vida. É hora de tomarmos atitude. Davi se levantou, em meio àquilo tudo que ele estava passando, em meio às ameaças, mas Davi teve piedade daqueles homens que estavam em tais situações. Você chegou aqui hoje, minha irmã, meu irmão, só você sabe o que você está passando. Assim como eu e você sabe que nós estamos passando, tem um Deus maior na nossa vida que sabe. Ele não vai dar algo além daquilo que nós possamos carregar. Acalma-te, quieta o teu coração. Aqueles homens foram forjados. Aqui nesta casa, estamos sendo forjados por um exército, para ser um soldado do exército de Deus vivo e poderoso. Homens e mulheres que não é por qualquer coisa que vai se dobrar. Homens e mulheres que estão sendo alimentados por uma palavra que veio do trono de Deus. Elias, ele restaurou um altar ao Senhor. Ele matou 400 profetas de Baal, 450 que sentavam na mesa de Azera. Mas por causa de uma palavra de uma mulher que era mais endemoniada do que os demônios, ele foi, pediu a morte e foi se deitar no pé de zimbro. Ele foi aí, antes tinha sido alimentado por um corvo, e não era um corvo qualquer, porque esse corvo não comia resto de comida estragada como um urubu, era um corvo diferenciado. Se você se aprofundar, não que eu quero ser melhor do que ninguém, tem coisas que eu busco. Esse corvo pegava comida boa de um lugar que tinha fartura. Era comida boa que ele servia a Elias. Ele foi alimentado por anjo. Aí ele vai e entra numa caverna. E Deus fala com ele: o que é que você está fazendo aí, Elias, nessa caverna? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, só eu sobrevivi. Não, Elias, assim como você tem 7.000, assim como você, meu irmão, minha irmã, tem muito mais que não se dobra, porque esse Deus vivo está batalhando por cada um de nós, em nossas vidas, em nossas famílias. Deixa Deus restaurar aquilo que não está em conformidade com o que Ele quer da sua vida, meu irmão. Busca nele aquilo que você acha que não tem jeito, que não tem recuperação. Busca nele, ora nele, busca por ele, de dia, de noite, clama por ele, e você será como aquela planta que dá ali naquele ribeiro, e as suas folhas ficam verdes o ano inteiro. Obedeça ao Senhor, creia nele. Amém? Fala com o Senhor, confessa para Ele o que tem te incomodado, o que está te incomodando, o que fez que você fosse parar nesse lugar, nessa caverna que só você sabe qual é a caverna que você está. Deus quer te restaurar, Deus quer te colocar de pé,
Deus quer te renovar, Deus está te mostrando algo novo na sua vida, e você está com as escamas, que Ele vem abrir os teus olhos nesta noite, teus ouvidos, para ouvir a voz dEle, o trabalhar dEle, o agir dEle na sua vida. Permita que Ele entre na sua casa, porque Ele está batendo, faz tempo, e você está impedindo Ele trabalhar na sua vida. Não é porque uma vez nós levantamos a nossa mão e confessamos que Ele era o único Salvador da nossa vida. Nessa caminhada, nesses anos todos, temos enfrentado luta, temos enfrentado batalha, desanimamos, derrapamos, mas nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, nessa emenda de feriado, não foi para ouvir anedota, conto de carochinha, foi para ouvir a palavra dEle. Uma palavra que restaura, que renova. Olha como Deus tem falado aqui nesse altar. Tem usado homens e mulheres. Talvez, meu irmão, minha irmã, você ainda não parou. Você ainda não desistiu. E você, sem saber, tem alguém orando por você. Tem alguém clamando por você. Tem alguém que se preocupa com você além de Deus. Tem alguém que tem te colocado na brecha por causa de você. E você tem feito isso por alguém, meu irmão, minha irmã? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te tocar. Assim como Davi, aquele jovenzinho, que era dependente totalmente de Deus, e foi usado por Deus, venceu o gigante, você vai vencer. Aqueles homens desacreditados, Davi colocou isso no seu coração, que ele podia, eles podiam, eles não eram mais aquele homem, eles eram pessoas diferenciadas. Você não é mais aquele que andava no mundo, você e eu somos diferenciados, porque andamos nos caminhos do Senhor. Davi preparou aquele homem para ser homens guerreiros, preparados para a guerra, mas Davi instruiu aqueles homens nos caminhos do Senhor, a aprender a ser totalmente dependente de Deus, e é isso que Deus está falando nesta noite, para que a gente venhamos aprender a ser totalmente dependente dEle. É Ele que vai resolver essa causa na justiça. É Ele que pode curar essa enfermidade, essa dor, essa mágoa, essa dores antiga, essa ferida que não cicatriza. É Ele que liberta, que restaura aquele lar, aquela família, aquele casamento está à beira de um divórcio. É Ele, não sou eu sou intermediário da palavra dEle. Mas para tudo isso tem que ter disposição. Aqueles homens teve disposição, aqueles homens teve vontade, aqueles homens acreditou num grande líder que foi Davi. São nessas histórias, derrapou, pecou como nós, mas são através dessas histórias, em pequenos trechos, que você vê porque que Davi é considerado segundo o coração de Deus. Faça a diferença, meu irmão. Faça a diferença, minha irmã. A partir de hoje, veja quem senta do teu lado. Veja quem anda do teu lado. Veja quem tromba com você aí na rua. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Não julgue, não aponta, como foi falado aqui, acho que foi domingo. Eu tenho como falam os mineiros, eu tenho um trem danado dentro dos meus olhos, enquanto no meu irmão tem um cisquinho. Eu sou pecador, sou falho, como todos nós somos. Mas ali como aquele caráter foi forjado, como Deus tem forjado no nosso caráter, aqui através da palavra dEle. Nesta noite,
é um lugar de recomeço na sua vida, onde os bravos, os fortes, se dobram para Ele, que não tem bom para Ele que é bom. Bom é Deus. Nós somos caco dos cacos. Amém? E foi através desses 400 homens que Davi formou o seu exército. Homem de luta, homens guerreiros. Homem que estava ali por que desse e vier. Assim deve ser na nossa caminhada. Em meio à luta, em meio à dificuldade. Tá bom? Não fique com medo. Porque esses homens não foram simples vencedores. Eu coloquei algumas coisas aqui. Esses homens não foram simples vencedores, pois vencedores só buscam vitória, e se ela não chega, eles ficam oprimidos, descontentes. Valente, ganhando ou perdendo, ele continua lutando. Vencedores buscam prêmio, conquista, pódio, mas valente ele busca superação, sobrevivente, pois valentes são mais do que vencedores. Você e eu, nós somos mais que vencedores, porque nós temos vencido o gigante que tem nos afrontado dia após dia, porque todos os dias nós somos entregues à morte. Mas tem um grande Deus que luta, que batalha por cada um de nós. A caverna de Adulão, como nós lemos aqui, ele é um lugar de refúgio que transforma momentos difíceis em crescimento, em aprendizado, em perseverança, e a fé, e a capacidade de lutar em meio às adversidades, em meio ao desconforto. É na caverna que ele testa o nosso caráter. É na caverna que ele nos mostra que nós devemos totalmente ser dependente dele. E é nessa caverna que ele pede para que a gente venha ouvir a voz dele. Em Jeremias 29, a partir do verso 11. Ele fala assim: porque só eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu, diz o Senhor, me deixarei ser encontrado por vocês. Amém? O plano do Senhor não pode ser frustrado na nossa vida. Deus levantou Davi ainda jovenzinho, assim como ele, assim como nós andamos por diversas lutas, por diversas batalhas, mas o plano de Deus na vida de Davi não se acabou. Demorou 17 anos, mas ele foi proclamado rei. Ele começou a reinar com 30 anos. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua tristeza, a sua angústia, eu não sei o momento que está vivendo, eu não sei o que está te preocupando, mas uma coisa eu sei: o Senhor tem um plano para cada um de nós, e o plano dele não pode ser frustrado, porque ele me conhece, te conhece lá na eternidade. Ele falou e falou no Salmo: antes de formar o embrião no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. E ele nos formou, ele nos forjou com a maior beleza.
Então não se frustre por aquilo que tem falado a seu respeito, que tem te desagradado, que tem tentado te diminuir, que tem te tentado cada vez mais se aprofundar e mais profundo naquela caverna, onde você não está chegando uma luz no final do túnel, mas o Senhor te trouxe nesta noite para falar: você é dele, você é meu, você é minha. Aquiete, te acalma. Oh, glória. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Ele pode mudar, Ele já mudou a minha história, Ele mudou a sua história, e Ele vai mudar a história daqueles que você tem buscado, tem colocado em oração dia após dia. Creia. A caverna de Adulão foi restauração na vida de Davi, onde os próprios familiares reconheceu ele como rei, onde familiares seus vai reconhecer e irão falar para você que você, homem e mulher, é verdadeiro homem e mulher do Senhor. Onde te julgava com um Zé Ninguém, um Zé qualquer, fala: ei varão, ei varoa do Senhor, aleluia, você é minha, só eu que sei, e eu tenho as coisas melhores para te dar. Ouça minha voz, clama a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, buscar-me-ei e acharei, confessa a mim os teus pecados, assim eu ouvirei e sararei. Não confia em homem, em carro, em cavaleiro, confia nele. Ele é nosso Deus, Ele é nosso pastor. Mesmo passando no vale de sombra e de morte, Ele está com o seu cajado nos guiando, Ele está nos mostrando. Se alguém não tem visto o que você está passando, a sua direita, a sua esquerda, não tem visto o seu sofrer, o teu chorar, Ele tem visto a tua oração, as tuas lágrimas, quando você está naquela cama, ali, abraçado ao travesseiro, ou no canto da parede, ou de joelho, Ele está te ouvindo. E na hora e no momento Ele vai responder, se não já respondeu. Se Ele não já te mostrou e você não viu. Abra os teus olhos espirituais, peça sabedoria e discernimento, porque o Senhor está falando com gente aqui dentro. Ele não manda a palavra para voltar vazia, não. Ele não nos chamou, Ele nos tirou lá da onde a gente era ninguém, para ser fantoche, na mão de homens e mulheres aí, que adoram a outros deuses. Ele nos chama por um nome. Saia. Você já aprendeu demais dentro dessa caverna. Agora é hora de ensinar outras pessoas. Você é aquele espelho que as pessoas estão precisando ver. O seu bom testemunho vai fazer com que pessoas se voltem daqueles caminhos errados e comecem a andar nos caminhos do Senhor. Deus conta comigo, conta com você, meu irmão, minha irmã. Deus conta conosco. Eu não posso, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Ei, Moisés, e o nome fala que foi tirado da água e foi criado ali pelos faraó, pelo egípcio. Miriam colocou aquele cesto de betume, colocou ali seu irmãozinho e ficou ali no meio dos matos para ver onde ele ia, porque lá embaixo tinha jacaré. Ela ficou olhando ali. Quando ela viu que a filha de Faraó foi lá e pegou, a irmã de Faraó pegou, ela foi de imediato, poderia até ser morta, foi lá e falou: eu sei quem pode amamentar essa criança. E foi amamentado pela própria mãe. Olha como é que Deus trabalha. Trabalhou na vida de Moisés, trabalhou na nossa vida. Mas um dia Moisés fugiu e falou para Deus: ei Deus, quando Deus chamou, eu tenho a língua presa, que muitos falam que ele é gago. Eu não penso dessa maneira. Eu não penso dessa maneira. Moisés não tinha dificuldade de falar. Para mim, Moisés ficou muito tempo ali, sendo ensinado ali pela turma do faraó.
E Deus usou Arão. Se você está dando essa desculpa, como Moisés e outros deu, como até uma vez eu dei, de repente outras que estão aqui deu, quando Deus o chamou para fazer a obra dele, Deus vai levantar pessoas do teu lado para te ajudar. Deus vai levantar pessoas para ser guerreiros e guerreiras e valentes com você. Então não fique com medo não. Não se amedronta não. Deus te trouxe aqui para te ouvir, para você ouvir isso. Você não é o Zé Mané, você não é uma qualquer. Nós fazemos parte do exército do Deus vivo. Um Deus que zela por cada um de nós. Um Deus que tem apreço. Mais do que você acha. Mais que achamos, que às vezes você não se valoriza, mas Deus te valoriza. Creia que Ele é na tua vida. Creia que Ele vai restaurar aquele buraco, aquela ferida que você falou, não tem mais jeito, não cicatriza. Deus vai fechar essa ferida. Algo que está na tua mente, fechado a 7 chaves, Deus vai abrir. A hora que a gente orar aqui, Ele vai fazer você jogar tudo isso para fora, que tem te incomodado a você andar e continuar firme no Senhor. Eu queria falar mais coisas, mas creio que Deus já falou com todos nessa noite aqui. Abra os teus ouvidos. Deixa Deus te tocar. Aquela mulher do fluxo de sangue fez um esforço danado. Não, tremendo. Me perdoe o palavreado. Um esforço tremendo para trocar na orla do Senhor Jesus Cristo pela fé. E é pela essa fé que você nesta noite está sendo restaurada. Nessa fé, você crendo, porque a palavra fala, tudo é possível aquele que crê. Eu te convido, pela essa fé, a se colocar de pé, para a gente orar, para cair todo esse impedimento, todo esse mal, toda essa frustração, toda essa angústia, toda essa tristeza, todo esse mal nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu convido os obreiros para vir aqui na frente aqui para também interceder, para orar. Vem, Glaucio. Aqueles que... Oi? Ah, sim. Aqueles que sentiam a necessidade de receber a oração, vem até aqui à frente. Amém? Senhor Deus Pai, poderoso e soberano, Deus Criador dos céus e da terra, de tudo que nela há, nele existe, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos o teu santo nome nesta noite, ó Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que está sobre todos os nomes, toda barreira, todo encantamento, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, toda magia negra, todo trabalho feito no cemitério ou no terreiro de macumba, que cai agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ferida aberta, todo mal, Senhor, todo trabalho feito pela mão de Satanás, todo aquele, Pai, todo abuso físico, mental ou espiritual, que cai agora, papai, todo mal, Senhor, nós repreendendo agora, desfaça todo laço, todo embaraço, quebra essas cadeias, quebra esse escrilhão, quebra esse mal, quebra, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai quebrando, Senhor, tira, Senhor, tira esse homem, essa mulher que se encontra encarcerado, esse homem e a mulher
que se encontra amargurado, angustiado, oh meu Pai querido e Pai amado, toda essa depressão, toda essa síndrome do pânico, toda essa crise de ansiedade, toda doença física e espiritual, que cai agora por terra, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha dar vitória na vida desse homem, dessa mulher, oh Pai eterno, oh Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, esse desânimo, Pai, essa dor de cabeça, essa dor no corpo, que já foi feito o exame e não descobre, Pai, Senhor, esse joelho inchado, Senhor, Pai, essa falta de ar, Pai, essa incomodação que está fazendo com o teu servo, com a tua serva, ande, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ande pelos cantos, sentindo essa dor no peito, essa palpitação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai curando, Senhor, vai curando, vai restaurando, Senhor, vai curando, vai restaurando, Pai, esse câncer, Senhor, vai arrancando pela raiz esse câncer, esse problema de tiroide, oh papai, esse problema de diabetes, essa pressão alta, papai, essa dor no nervo ciático, esse joelho inchado, essa tuberculose, esse lúpus, Pai, esse problema de osteoporose, Pai, esse problema, Pai, que está causando dor, sofrimento na vida dessas pessoas, esse problema no rins, esse problema no nervo ciático, Pai, esse problema de trombose, é joelho, Pai, é o olho, Senhor, é problema de visão, é problema de nariz, ali, sinusite, renite, Senhor, é problema de audição, onde está perdendo a audição, Pai, oh Senhor, todas essas enfermidades colocamos em tuas mãos, porque o Senhor é o médico de médico, o Senhor tem poder, nós não temos, mas o Senhor tem poder. Ouça a nossa oração e peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cura dessas enfermidades, Senhor, peça a cura, Senhor, desse mal, a cura, Senhor, desse mal que tem agido na vida desse homem, dessa mulher, oh papai, eu oro por essas pessoas que se encontram aprisionados num vício, é vício de um cigarro, Senhor, é da pedra de crack, Senhor, é no cigarro de maconha, é na heroína, é na cocaína, Senhor, oh papai, é na prostituição, é no homossexualismo, é a ganância, Senhor, é a mentira, é a avareza, Senhor, oh Senhor, que o Senhor cure, Pai, cure, Senhor, cure essa mente, cure esse coração, cure de dentro para fora, o interior, o exterior, vai curando, Senhor, vai restaurando, vai libertando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pessoas, Pai, que tem colocado o Senhor ente querido agora em oração, onde Satanás está com as suas, Satanás e seu demônio, Pai, com as suas garras ali nas costas desse familiar, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos uma ordem, em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás e seu demônio, bate e retirada, saia dessa pessoa, saia desse homem, saia dessa mulher, saia desse ente querido, saia dessa pessoa, desse meu irmão, da parentela deles, que estão perto e de longe, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai eterno, oh Pai querido, atenda o nosso clamor, a nossa súplica, Pai, que pessoas, Senhor, possa dar resultado aqui, foi curada, pessoas estão sendo libertadas, pessoas estão sendo restauradas, pessoas estão sendo renovadas, pessoas estão sendo, Pai, feito a tua obra para o teu louvor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai, pela casa dos meus irmãos, pela família dos meus irmãos que estão aqui, Pai, coloque teus anjos guerreiros ali, naquela porta, naquele corredor, Pai, ali naqueles cômodos, Pai, e se tiver algum mal, alguma coisa naquela casa, que o Senhor faça quebrar, que o Senhor faça tirar, que o Senhor tire dali, Senhor, tire dali, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, todo impedimento, porque nós moramos muitas vezes em casa de aluguel, onde ali foi um terreiro de macumba, foi feito coisa oferecida ao ídolo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, todo esse mal, toda essa armadilha, todo esse trabalho, toda aquela imundície, caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém
Amém? E graças a Deus. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Esta foi a palavra do Senhor dessa noite.